Na semana passada, nós começamos uma nova sequência de mensagens em cima das parábolas de Jesus. E nós vimos na semana passada a primeira parábola, não a primeira parábola que Jesus contou, mas a primeira parábola que nós estamos refletindo aqui aos domingos. Nós contamos sobre a parábola do servo impiedoso e falamos sobre o perdão, lá em Mateus capítulo 18. E hoje nós vamos dar sequência na nossa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, falando hoje no que talvez seria uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou, a parábola do bom samaritano. E nós vamos ver não apenas sobre o amor ao próximo, mas nós vamos falar também sobre a vida eterna, porque esse é um dos assuntos principais em torno do que essa parábola gira em torno. Existe um ditado, ditado popular, que diz o seguinte: faça o bem sem olhar a quem. Talvez você já viu isso em algum lugar, faça o bem sem olhar a quem. E de fato, esse ditado popular, apesar de não ser um provérbio bíblico, mas esse ditado ele ilustra muito bem o que nós vamos aprender nessa noite da parábola do bom samaritano. Eu me lembro de um dia, não que eu seja um bom samaritano, mas de uma situação que ocorreu perto de mim. Eu era ainda um adolescente, lá em Nova Odessa. Eu estava andando na calçada lá no centro da cidade e tinha um idoso na minha frente, também andando. E esse idoso tropeçou na calçada e ele caiu. Estava com óculos, machucou o olho dele, deu uma ralada no corpo também, ele ficou um pouco sangrando. E logo, imediatamente, passou um carro. E viu o idoso ali. Eu, obviamente, parei para ajudar esse idoso, não como um bom samaritano, mas dentro das minhas limitações, eu tentando ajudar aquele idoso. E parou um carro, perguntando o que tinha acontecido. E eu expliquei: o idoso caiu aqui, ele está meio machucado, e aquele homem do carro, ele falou assim: nossa, mas ele está sangrando, vai sujar todo o banco do meu carro. E parou e foi embora com o carro. Simplesmente foi embora com o carro. E aí então passa um outro carro, não lembro se foi um homem, se foi uma mulher, para o carro, e aí então socorre o idoso, coloca o idoso dentro do carro e leva o idoso para o hospital ali, que era perto, graças a Deus. Mas isso me lembrou, quando eu estava estudando sobre essa parábola, esse episódio. Não que eu seja o bom samaritano, mas eu pude ajudar dentro das minhas limitações ali. Mas o que me marcou bem foi aquele homem que parou e viu: mas ele está sangrando, vai sujar o banco do meu carro. E pegou o carro e foi embora, deixando o idoso ali, faltando os devidos cuidados ali, que ele poderia ter ajudado, sim. E é exatamente sobre isso que nós vamos ver na nossa parábola de hoje. Mas antes da gente entrar na parábola em si, existe um contexto em que Jesus ele conta essa parábola. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 29, é o contexto em que se dá a parábola de Jesus. E esse contexto é de um debate, um debate entre o intérprete da lei e um especialista da lei, que conhecia muito bem a lei. E esse intérprete da lei é a lei do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que continha toda a lei do povo judeu. Ele era um especialista, um intérprete dessa lei, entre esse intérprete e o próprio Jesus. E diz o seguinte, Lucas capítulo 10, versículo 25 até o versículo 29, diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhes perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse:
você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então esse é o contexto, então Jesus ele vai contar a parábola. Esse é o contexto que se dá a parábola que Jesus, que antecede, né? O que Jesus vai contar da parábola do bom samaritano. O intérprete, ele faz uma pergunta para Jesus, e o texto diz aqui que ele se levanta, não com o objetivo de aprender sobre Jesus, aquilo que Jesus tinha para ensinar a respeito da vida eterna. O objetivo desse intérprete da lei era de colocar Jesus à prova, como era o costume de muitos dos fariseus, dos escribas, dos intérpretes da lei, dos sacerdotes da época ali de Jesus. Eles faziam perguntas, questionamentos para colocar Jesus na parede, para ver se Jesus falaria alguma coisa contraditória, pela qual eles poderiam agora acusar Jesus, né, e apontar algum erro sobre Jesus. Então, o objetivo desse intérprete da lei não era de conhecer aquilo que Jesus, realmente conhecer aquilo que Jesus tinha para ensinar sobre a vida eterna. Mas o objetivo dele era, o evangelista Lucas aqui deixa muito claro, era de colocar Jesus à prova, para colocar Jesus contra a parede. E a pergunta desse intérprete da lei é: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Quantas vezes a gente não se depara com essa pergunta? Talvez você já se deparou com essa pergunta antes de conhecer de fato o caminho para a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. O que eu faço para eu poder ter a minha salvação? O que eu faço para eu me reconciliar com Deus? O que eu faço para ir para o céu? Enfim, esse tipo de pergunta. O que eu faço para poder dar a vida eterna? Obviamente, esse mestre da lei, ele saberia o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Mas Jesus responde a pergunta do intérprete da lei fazendo uma outra pergunta. O que a lei diz sobre isso? Como você entende o que a lei diz sobre a vida eterna? Ora, Jesus, ele, sendo Deus, ele é o autor da lei, né? E o intérprete da lei, sendo o intérprete da lei, um conhecedor da lei, então ele conhecia muito bem a lei. Jesus, ele traz a pergunta, as questões do debate, para um campo muito seguro para os dois. Ambos reconheciam que a Bíblia, a lei, era a autoridade final, né, para todas as questões da vida, e de fato é. Então Jesus ele traz para esse campo, como você interpreta a lei, o que a lei diz, como você entende ela. Então ele traz para esse campo seguro. E então esse intérprete da lei, ele responde: olha, ame ao Senhor acima de todas as coisas e também ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus ele diz: você respondeu bem. E de fato ele respondeu bem, porque Jesus ele resume toda a lei, todos os 5 primeiros livros da Bíblia ali que diz respeito às leis, ele resume muito bem. O próprio Jesus fez isso, lá, por exemplo, em Marcos 12, 29 a 31, Jesus ele vai resumir, né, quando ele é questionado qual é o maior mandamento. E Jesus responde: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você pega lá, pelo menos ali, os 10 mandamentos, do primeiro até o 4º mandamento diz respeito a Deus. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, né, guardar o dia de sábado para santificar, não falar o nome de Deus em vão. Isso diz respeito a Deus. Então, ame a Deus acima de todas as coisas. E os próximos 6 dos 10 mandamentos diz com relação à nossa atitude diante do próximo. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, né, enfim, diz com relação ao próximo. Então, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, ele diz: ó, beleza, o que você respondeu está certo, faça isso e você viverá. Agora, se a gente para pensar um pouquinho mais, aparentemente, né, o primeiro lugar, antes de tudo, né, o que Jesus ele fala, essa resposta de Jesus: não basta apenas você saber o que você precisa fazer para herdar a vida eterna, mas você tem que fazer. Então não basta você só citar, ame a Deus acima de todas as coisas, mas de fato você tem que aplicar esses mandamentos na sua vida, e aí então você vai ter a vida eterna. Então não é uma questão só de você responder corretamente, mas de você agir corretamente também. Então por isso que Jesus fala: faça isso, né, e você viverá. Mas aparentemente parece que Jesus, ele
está contradizendo a própria mensagem do Evangelho, né? Porque isso parece muito mais a resposta de Jesus, uma resposta um tanto quanto legalista. Ó, faça isso, não faça aquilo, e você então vai ter a vida eterna, não é? A gente sempre aprendeu que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e não por meio das boas obras. E nós aprendemos também que a salvação pela fé não é algo só que acontece depois da vinda de Jesus, mas algo que aconteceu sempre, né? Antes da vinda de Jesus também, lá no Antigo Testamento. O justo viverá pela fé. Então, parece que Jesus está se contradizendo, né? E afinal de contas, o próprio Paulo disse, lá em Romanos 3:20, que ninguém será declarado justo diante de Deus, baseando-se na obediência à lei. Porque é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, será que Jesus ele está contradizendo a essência do Evangelho, a salvação pela fé somente? Né? A resposta é não, obviamente não. Jesus ele não iria se contradizer. Mas o que Jesus estava mostrando, simplesmente, era o espelho da lei para aquele perito da lei. O texto aqui de Paulo, em Romanos 3:20, diz que é pela lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Então é como se Jesus pegasse o espelho da lei e fizesse assim, beleza, faça isso e viverá. E dessa forma mostrar o quê? A incapacidade daquele intérprete da lei de obedecer a esses dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se ele fosse realmente honesto, ele teria reconhecido que ele não amava a Deus acima de tudo e que ele não amava ao próximo como ele deveria amar ou como ele achava que deveria amar ao próximo. E ele querendo se justificar, de novo aqui, o objetivo dele é se justificar, limpar, né, a sujeira da sua reputação. Então, ele querendo se justificar, ele faz uma outra pergunta. Não é aquela pergunta que ele faz com o intuito realmente de aprender, mas ele faz essa pergunta: quem é o meu próximo? No entendimento judeu, né, e ele como intérprete da lei, o que dizia a lei era o seguinte: ame o seu próximo, isso dizia a lei, e a tradição, o próprio Jesus diz isso, se não me engano em Lucas, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Um bom judeu, né, que era observador da lei e das tradições, ele dizia o seguinte: o meu próximo é aquele meu amigo judeu. Eu amo aquele meu amigo judeu. Né? Quem não é judeu, quem não é gentil e quem é meu inimigo, eu não devo amar essas pessoas. Né? Então, e havia de certo uma discussão, assim como há muitas discussões teológicas hoje em dia, né? Existia essa discussão, então quem que é o meu próximo? Né? A quem que Deus estava se referindo a ser o próximo, né? E aí, então na mente dele era: quem era meu próximo? E talvez ele querendo se justificar, no sentido, eu amo o meu próximo, o meu irmão judeu, eu amo ele como eu amo a mim mesmo. Mas Jesus, longe de querer ficar discutindo a teoria de quem é o próximo, né? Ao invés disso, ele conta uma parábola. E aqui nós entramos na nossa parábola finalmente. E como eu disse, essa é uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou. Você já ouviu falar a expressão bom samaritano, né? Ela, na nossa cultura hoje, ela se tornou um sinônimo daquele que demonstra compaixão com o próximo, com aquele que está necessitado. Né? E várias instituições, né, têm recebido o nome de bom samaritano. Existe hoje Hospital Bom Samaritano, existe hoje casa de repouso ou asilos que chamam Bom Samaritano. Eu pesquisei isso no Google, tá? Existe uma assistência social chamada Bom Samaritano, existe uma associação Bom Samaritano. Então, tudo que envolve ajuda ao próximo recebe esse nome. Tamanha é a importância e o conhecimento dessa parábola no mundo geral, né? Na nossa sociedade, até mesmo por aqueles que não são cristãos, né? Então, é uma das parábolas mais conhecidas, essa parábola do bom samaritano. E podemos dividir essa parábola, então, em três
três atos dessa parábola, né? Então, o primeiro ato dessa parábola está lá no versículo 30, né? Uma fatalidade. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto, né? Então, esse homem ele caiu nessa desgraça, nessa fatalidade. Ele estava viajando de Jerusalém até Jericó. Jesus ele não especifica se esse homem ele é um judeu, se ele é um samaritano, se ele é um gentil. Provavelmente, na mentalidade daqueles que estavam ouvindo essa parábola, ele reconhecia que esse homem que foi roubado, ele era um judeu também, né? Então, ele caiu nesse infortúnio, nessa tragédia, nessa fatalidade. Ele estava viajando e, de fato, essa estrada existe até hoje, de Jerusalém até Jericó, e dizem os especialistas que era uma estrada extremamente perigosa, né? Onde era cercada de montanhas, muitas montanhas ao redor, né? Então, pessoas, ladrões, se escondiam ali e furtavam os viajantes que passavam por aquela estrada também, né? E eles não apenas roubaram aquele viajante, mas roubaram tudo, até as próprias roupas daquele homem, deixaram ele praticamente nu, né, depois de tirar a roupa e causar também muitos ferimentos. Então, não só roubaram, mas roubaram a roupa desse homem e também machucaram esse homem, praticamente deixaram ele quase que como morto ali. Tamanha foi essa fatalidade que aconteceu, né, com esse homem. Então, ele estava realmente necessitado, né, sem saúde, condições físicas, estava machucado, sem roupa, não tinha nem condições de se levantar para poder pedir ajuda. Ele estava lá, né, à mercê de alguém que pudesse passar e ajudar. E aí, então, nós temos o que eu chamei aqui de previsibilidade. Eu sempre invento uma palavra difícil para falar. Previsibilidade, né? Por quê? Porque surgem dois personagens aqui, na parábola, que seria previsível que eles ajudariam esse próximo. Olha só, versículo 31 até o versículo 32. Por casualidade, em algumas versões aí, aconteceu aqui, né? Então, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo, passou longe, né? De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou também de largo. Então, passam dois homens, né, por aquela mesma estrada, né, e aqui diz que esses homens viram. Eles viram o homem semi-morto. E quando viram, passaram de largo, passaram longe, propositalmente. Não é uma coisa assim, eu nem vi. Mas eles viram e fizeram questão de se desviar. Agora, o que me chama a atenção nessa parábola aqui, é que Jesus ele poderia ter ensinado sobre o amor ao próximo, sem citar esses dois camaradas. Sem citar o sacerdote e sem citar o levita. Não tinha qualquer necessidade de ele mencionar um sacerdote e um levita que passaram sem oferecer ajuda ao homem ferido. Mas Jesus inclui esses homens, o sacerdote e o levita. E o suspense é criado, né, quando esses dois homens, o primeiro indivíduo, depois o segundo indivíduo, eles passam pelo homem e não fazem nada. Afinal de contas, eram judeus, irmãos do mesmo sangue, do mesmo povo. E não só isso, não eram dois viajantes qualquer. Eram duas pessoas, um sacerdote e um levita, que representava a liderança religiosa, e mais especificamente, autoridades do templo. E se eles estavam indo de Jerusalém até Jericó, onde ficava o templo? Em Jerusalém. Então, provavelmente, eles tinham acabado de ir na igreja e estavam voltando para casa. Eles tinham acabado de fazer seus serviços no templo e estavam voltando para casa. Homens com quem, não é qualquer um, né? É o pastor da igreja, é o levita, né? O Gabriel passando ali, né? Está passando ali, não, eles vão me ajudar com certeza. Mas eles passam, só um exemplo, eles passam de largo.
veem e fazem questão de se desviar e não ajudam o próximo, né? Aqueles que conheciam a lei, aqueles que deveriam praticar a lei, né? Que deveria saber especificamente, esse é o meu próximo, eu preciso ajudar ele, é meu irmão judeu. Eles se recusam a ajudar aquele homem que estava completamente necessitado. Jesus não toca aqui nos motivos. Quais foram as motivações desses homens de ver e passar de largo? Alguns vão dizer que é por causa da impureza, né? Isso os tornariam impuros cerimonialmente para continuar prestando serviço no templo, né? Afinal de contas, tinha lá na lei, e olha só que interessante, por conhecerem demais a lei, isso talvez pudesse levar eles a desobedecer a própria lei. Porque na lei também dizia que se alguém tivesse morto, um sacerdote, um levita, se tocasse nesse morto, ele se tornaria impuro, né, cerimonialmente, ele não poderia prestar o seu serviço no tabernáculo por 7 dias. Então será nós? Se eu for ajudar, eu vou ter que ficar 7 dias, daí que eu arrumar outra pessoa para ficar no meu lugar lá. Está morto mesmo, né? Então, vamos embora. Não sabe se foi essa realmente a motivação, mas talvez poderia ser. Mas o que fica claro aqui na parábola de Jesus é aqueles dois que era previsível que iria ajudar com certeza, não ajudaram. Além de serem judeus, eram também representantes religiosos. E o terceiro ato da nossa parábola, né, é uma imprevisibilidade. Algo imprevisível acontece. Vamos continuar. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Essa é a atitude, né? Aqui termina praticamente a parábola de Jesus. Então, algo imprevisível acontece. Por quê? Porque Jesus diz que um samaritano que seguia o mesmo caminho, ele viu o homem semi-morto, teve compaixão dele, e não apenas sentiu compaixão, mas ele também demonstrou, ele agiu ao ajudar esse homem. Agora, se você não conhece sobre essa cultura que havia entre judeu e samaritano, então você vai perder o impacto dessa parábola. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus e vice-versa. Os samaritanos também odiavam os judeus. Os samaritanos eram um povo mestiço. Você vai se lembrar lá na história do Antigo Testamento, quando o reino de Israel ele se divide depois de Salomão em reino do sul e reino do norte. Os 2 reinos eles cometem o pecado da idolatria e Deus os castiga com uma invasão de um outro povo para exterminar eles completamente. Então o povo do norte, o povo de Israel, né, eu quero do norte, que a capital era Samaria, né, eles desobedeceram a Deus. Deus enviou os assírios, invadiram o povo ali, né, o povo de Israel, mataram quem eles puderam matar, e aqueles sobreviventes, eles misturaram tudo a raça deles, para enfraquecer a cultura, né, dos povos que eles conquistavam. Então eles levaram um pouquinho de judeu e se espalharam para outros territórios, e pegaram povos de outros lugares e colocaram ali no território de Israel. De forma que os descendentes, né, é uma mistura de raça, de judeu com outro povo qualquer, né? Então era essa mistura, né? Era um povo mestiço, né? E por conta disso, eles eram inimigos. Judeus odiavam samaritanos e samaritanos eram odiados pelos judeus. Tanto que alguns judeus consideravam o samaritano como combustível do inferno. O território de Samaria, deveria ter colocado um mapa ali, mas tenta visualizar um mapa mental aqui.
existia Galileia, que ficava bem ao norte, Samaria no centro e Judá um pouco mais ao sul. Samaria ficava bem no meio de um território, de dois territórios judeus, a Galileia e a Judéia. Quando um judeu precisava chegar na Galileia ou da Galileia para a Judéia, ao invés de eles fazerem o caminho mais curto, que é passar pela Samaria, eles davam a volta, faziam um caminho mais longo, só para não passar pelo caminho dos samaritanos. Era comum isso. Eles faziam o caminho mais longo para poder, só para não passar no território samaritano. Tamanha era a rixa, né, a intriga, a inimizade que havia entre esses dois povos. Agora, um sacerdote deveria ter oferecido ajuda, mas não ofereceu. Um levita deveria ter oferecido ajuda, mas não ajudou. Agora, talvez na mente, né, dos judeus ali, eles iriam pensar, bom, mas talvez um judeu comum, né, um carpinteiro, um pedreiro, um agricultor, um pescador, um judeu comum, de pouca instrução, ele vai passar e vai ajudar. Mas ele vai acabar se tornando o herói. Mas, em vez disso, pensa no enorme choque que causou para os ouvintes de Jesus, quando eles reconheceram que não foi um judeu que demonstrou amor ao próximo, mas foi um samaritano. E, além de tudo, esse samaritano é o grande herói dessa história de Jesus. Que não apenas não era um povo que não era judeu, mas era alguém inimigo judeu. Imagine como isso causou um choque para eles. E a gente perde completamente o impacto dessa história se a gente se esquecer desse grande paradoxo na mente do judeu. Um samaritano que é bom. Um bom samaritano. Isso na nossa mente soaria tão esquisito quanto um nazista bom. Né? Alguém que é marcado pela sua crueldade, como ele poderia ser bom? Né? Esse é o grande paradoxo. Né? E ajuda para esse homem necessitado vem da pessoa mais improvável possível, de um samaritano. E como que esse samaritano amou o seu próximo? Ele não só, a gente não pode simplesmente ler essa parábola, dizer assim, não, ele foi lá e ajudou aquele homem necessitado. Não, olha só, o samaritano, ele viu, passou perto, ele se compadeceu, se aproximou daquele homem. Diferente completamente da atitude do sacerdote e do levita, que viram, não se compadeceram e passaram longe. Aquele samaritano inimigo, ele foi lá, se aproximou, se compadeceu. Provavelmente ele se abaixou, tocou naquele homem, né, cuidou das suas necessidades, ele usou das suas próprias provisões de viagem, né, o vinho, o azeite, pega as suas próprias provisões para poder cuidar desse homem, para tratar das suas feridas, para fazer o atendimento dos primeiros socorros. Fala aqui que ele usa faixas, né? Usou faixas, né? Será que ele tinha essas faixas já, ou será que ele rasgou da sua própria roupa, do seu próprio manto, né? Para poder, da sua vestimenta, para poder fazer faixas, né? Para tratar, estancar o sangue, as feridas e tudo mais. Não só isso, mas fala que ele colocou esse homem em cima do seu animal, do seu jumento, né? Colocou em cima do seu animal, né? E esse homem, esse samaritano, ele deixa o homem necessitado no seu animal e ele mesmo vai a pé até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele cuida dele, do homem necessitado, né? E ele fica ali mais algum dia. Talvez ele tenha passado a noite ali ao lado desse homem necessitado, né? Tratando um pouco mais dos seus ferimentos. E quando ele sai, ele paga a conta, 2 denários. Os irmãos já sabem, 2 denários é 2 dias de trabalho. Então ele paga a conta da hospedaria, e esses 2 denários, segundo os especialistas, alguns vão dizer que era o pagamento equivalente a 2 semanas dessa hospedaria, né? Alguns vão até jogar um pouco mais longe, 2 meses, né? Ou seja, 2 semanas, pelo menos, garantido daquela hospedagem, comida, alimentação, cuidado, estavam pagos pela conta do bom samaritano. Tudo pago pela conta dele.
E ainda diz o seguinte: quando eu voltar, se o senhor gastar um pouquinho mais, eu pago também a conta. Isso, de certa forma, teve que ter um pouco de confiança também. Por quê? Porque se aquele homem não voltasse, ficasse um pouco mais caro, aquele homem provavelmente se tornaria escravo do dono da hospedaria. Ou seja, nós vemos nesse homem, né, um amor incondicional, altruísta e abnegado. O amor incondicional. Aquele bom samaritano, ele não parou para perguntar de que nacionalidade é você. Ele não parou para perguntar quem é o meu próximo. Ele simplesmente foi lá e agiu. Eu vou ajudar alguém que está em necessidade. Ele precisa de mim agora. Ele foi lá e agiu. Um amor incondicional. Ele pagou a conta, usou das suas provisões, sem esperar que um dia esse homem pudesse recompensar ele. Esse é amor incondicional desse homem, desse bom samaritano. Né? Sem olhar a quem. Faça o bem sem olhar a quem. Não importa se ele é judeu, se ele é inimigo, ele está precisando de ajuda. E aí eu estou próximo dele. E agora eu posso ajudá-lo nesse momento. Um amor altruísta. Esse bom samaritano, ele se preocupou mais com a necessidade do homem ferido do que com as suas próprias necessidades. A gente não sabe, mas ele estava provavelmente voltando para casa. Se ele estava de Jerusalém para Jericó, é o caminho de volta. A gente não sabe se esse homem tinha família, se ele tinha dia, horário para chegar em casa. Mas ele parou, não, aquele homem precisa de mais cuidado, a necessidade dele é maior do que a minha própria necessidade. E um amor abnegado. Ele abriu mão das suas provisões para suprir as necessidades daquele homem que estava em condições mais precárias, que estava realmente em necessidade. Então, esse é o tipo de amor ao próximo. O amor incondicional, altruísta e o amor abnegado. E sem contar também o sacrifício que ele fez, das suas provisões, cedeu o seu animal, e ele mesmo ia a pé. Né? Então, tudo isso é a demonstração de amor desse bom samaritano. E aí, então, Jesus ele termina com uma implicação. Versículo 36, que vai tocar agora na ferida desse homem intérprete da lei, mostrando a você não é tão bom quanto você parece. Né? Ele diz o seguinte: então Jesus perguntou, qual destes três, sacerdote, levita ou bom samaritano, qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Olha como Jesus inverte a pergunta. O intérprete da lei perguntou, quem é o meu próximo? Jesus ele retorna a pergunta invertida. Quem foi o próximo, né, do homem que estava em necessidade? Ou seja, será que um dia você, intérprete da lei, estiver na condição desse homem necessitado e um samaritano, inimigo seu, parar para prestar ajuda a você, você vai aceitar a ajuda dele também? E o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Repare como esse amor ao próximo, o conceito desse amor ao próximo, desse intérprete da lei está um tanto quanto confuso. Esse intérprete da lei, ele nem sequer mencionou o samaritano. Ele falou aquele que usou de misericórdia. Ele nem ousou falar samaritano na sua boca. Talvez ainda muita coisa precisava mudar no seu coração. E a parábola desse bom samaritano serviu só para expor o coração sujo daquele intérprete da lei. Apesar de ser um intérprete da lei, extremamente conhecedor da lei, o conceito de amor ao próximo dele era um tanto quanto limitado. E é fácil, de fato, é fácil. Para a gente parar e pensar aqui, de quem eu sou próximo. É fácil. Como o próprio Senhor Jesus disse, é fácil você amar quem te ama. Mas Jesus ele diz o seguinte, o que dizem, né, a tradição, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame o seu próximo e ore pelos seus inimigos, por aqueles que perseguem você. É fácil você amar aquele que te ama também. Mas o que Jesus está expandindo aqui é esse conceito do amor ao próximo.
Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Não é aquele apenas que é o membro da minha igreja que está precisando de ajuda. É aquele que eu não conheço. O meu próximo pode ser até mesmo aquele que é meu inimigo. Ele também é alvo do meu amor. Amplia. Agora, quando eu falo, ame o seu próximo como a si mesmo, mas odeie o seu inimigo, então quer dizer que eu estou diminuindo essa amplitude de quem é o meu próximo. O meu próximo é alguém limitado, alguém que está dentro do meu círculo aqui de amizade, talvez alguém que eu conheça, que eu tenho em consideração, alguém que fez um bem para mim, ou alguém que eu sei que pode fazer o bem para mim também. Mas eu amar aquele que eu não conheço, que eu não sei quem é, se ele é perigoso ou não. O samaritano parou para perguntar quem era aquele homem, o que tinha acontecido. De certa forma, esse samaritano também não se arriscou. Esse homem machucado não poderia estar fingindo e ele ter assaltado o samaritano. Ele, de certa forma, se arriscou. Então, nesse amor ao próximo, eu ponho em risco também a minha vida. Isso que é amor ao próximo. O samaritano perguntou quem é o próximo. A pergunta muito mais importante é: eu sou próximo de quem? A resposta de qualquer pessoa necessitada. Qualquer uma, seja lá quem for. Mas se a gente for sincero com a gente mesmo, pense, alguma vez você já abriu mão de tudo para ajudar um estranho numa situação desesperada? Ou você é igual aquele homem do carro, né? Ah, vai sujar o banco do meu carro. Melhor não. Deixa para outro, né? Você já fez algo assim por um inimigo seu? Você já se expôs para satisfazer as necessidades de outras pessoas? Você já forneceu tudo aquilo que ele precisava? Faixa para suas feridas, alimento, companhia, durante uma noite de dor, dinheiro, um teto sobre a sua cabeça, assistência médica, e então entregar um cheque em branco ainda, caso ele precisasse de outra coisa. A gente já passou por isso? Ou quantas vezes pessoas necessitadas já passaram, né, na nossa porta, ou a gente viu e passou de largo, sabendo que você poderia ajudar de alguma forma. Talvez dinheiro hoje, você dar dinheiro para alguém é uma coisa um tanto quanto arriscada, mas você não precisa ajudar só dando dinheiro para uma pessoa. Obviamente, isso exige um bom senso, sabedoria. Quem que eu vou pôr dentro da minha casa, né? Tem que ter esse bom senso, mas de certa forma envolve um certo tipo de risco também. Talvez a gente se aproxime um pouco mais do alto sacrifício quando a pessoa necessitada é um membro da família, um amigo íntimo, né? Mas eu faria tudo isso por um estranho, ou até por um inimigo, né? Isso simplesmente não se faz. Isso revela também o nosso coração, que a gente não ama o próximo tanto quanto a gente acha que ama. E, em segundo lugar, essas duas aplicações aqui, quão longe eu estou de ganhar a vida eterna. Recapitulando, a história do bom samaritano não é só uma história que você tem que sair daqui aprendendo, eu preciso amar mais o meu próximo. Não, esse não é o foco principal da parábola do bom samaritano. Olha só, versículo 25, o intérprete diz: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele responde, né? Jesus fala, né, o que a lei diz, ele diz: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Jesus fala: beleza, respondeu certo, agora faça isso. E a pergunta: quem é o meu próximo? Esse é o contexto. E Jesus conta essa parábola para mostrar que o padrão estabelecido pela lei, ela é inalcançável. É uma repreensão, a parábola é uma repreensão dirigida ao intérprete da lei e a nós também. O padrão que Deus exige de nós, estabelecido pela lei, é inalcançável. Você não consegue amar a Deus acima de todas as coisas, e você não consegue amar ao próximo como você ama a si mesmo. Olha só que interessante, mais um pequeno detalhe aqui. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Se você está numa necessidade, você procura ir no melhor hospital. Mas e quando você vai ajudar alguém? Qualquer lugar serve. É ou não é?
Se você está desejando tanto com fome, você almeja aquela comida deliciosa. Mas e quando você vai ajudar o próximo? Aquele saquinho de arroz vencido lá serve. Dá para vencer mesmo, eu posso doar ele. Qualquer coisa serve. Não, ame ao seu próximo como a si mesmo. Aquilo que você quer para você, faça para o próximo também. E é o exemplo que a gente viu aqui no bom samaritano, né? Isso mostra, né, não exorta apenas essa parábola, o que nós precisamos ajudar os necessitados, mas isso é uma abordagem um tanto quanto simplista, né? Mas ele conta essa parábola para ilustrar o quanto nós ficamos aquém daquilo que Deus realmente exige, para você ganhar a vida eterna. Ou seja, não depende daquilo que você faz, porque o que você faz é incapaz. Você é incapaz de alcançar a vida eterna. Por isso que a mensagem do Evangelho, vocês são salvos pela graça, apesar de vocês. Pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Em último lugar, terceira aplicação aqui, né? O que Deus fez por nós através de Cristo. Há uma lição um tanto mais profunda aqui. A maneira como o bom samaritano cuidou do necessitado é a maneira como Deus também ama os pecadores, né? Mas, na verdade, esse amor de Deus por nós é infinitamente maior. O samaritano sacrificou o seu tempo, o seu dinheiro, para cuidar do inimigo ferido. Mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido pelos ímpios. Aqui, ó. Estou lendo o final já, né? Deus demonstra o seu amor por nós. Mas olha o começo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Na verdade, quando ainda éramos inimigos de Deus, nós somos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Ou seja, o amor de Deus por nós é ainda mais incondicional, altruísta e abnegado. Porque Ele não abriu mão só dos seus pertences, mas Ele abriu mão do seu próprio Filho, da sua própria vida, para morrer por miseráveis pecadores que estavam à beira da estrada, necessitados, completamente à mercê de qualquer pessoa que passasse para nos ajudar. Incapazes de fazer qualquer coisa, até mesmo talvez de gritar por ajuda. Esse é o grande amor que nós temos de exemplo para nós. Nós não devemos amar como o bom samaritano amou o próximo. Nós devemos amar como Deus nos ama. Então essa parábola, não tem nenhum problema se você sair daqui desafiado a aperfeiçoar esse amor ao próximo. Talvez isso tenha motivado você a isso, mas não é só isso. Essa parábola, de certa forma, ela pretende nos incentivar a confessar a nossa fraqueza pecaminosa e a buscar a graça e a misericórdia, voltando-se para Jesus, o único que realmente, verdadeiramente cumpriu a lei e cumpriu a lei, o que a lei exige de nós. Somente Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio do seu sacrifício, se aproximam a Deus. Apenas Ele é a única fonte verdadeira da vida eterna, e não nós. Amém? Vamos orar?